não há essa pressão do sentido contrário, e isso é o que me preocupa. Já tentei organizar algumas vezes desde o ano passado sobre isso. O ano passado, quando eu entrei com a minha ação popular e me manifestei maciçamente em redes sociais contra o retorno, a reabertura presencial das escolas, eu recebi muito apoio, na verdade, de alguns pais e professores. Só que são apoios que vêm com uma dose de censura, são apoios muito mais, eu recebo muito mais mensagens inbox, por exemplo, do que abertas, porque as pessoas têm medo de se posicionar e de se expor. Isso eu falo em relação a professores. Para você ter uma ideia, Ulisses, minha esposa foi demitida da escola que ela trabalhava o ano passado por conta da minha ação. Porque alguns pais, minha esposa chama Carolina, alguns pais achavam que Carol e Carolina eram muito parecidos, então dava para causar confusão. E por essa razão e por uma outra razão de censura também, ela foi demitida. Então, porque o marido dela entrou com uma ação popular não contra a escola, contra o município. E essa ação popular teve um êxito, uma liminar no começo, que obrigou as escolas a fecharem. Então, estava determinado que as escolas iriam abrir dia 8. Eu entrei com a ação popular no dia 7. Entrei no dia 7, inclusive, porque eu conversei diversas vezes pessoalmente com o prefeito municipal e com a secretária de ensino, a diretora de ensino do município, pedindo que reformasse a decisão e voltasse atrás no retorno presencial, mas não fizeram isso e minha única saída foi acionar o judiciário que me deu a liminar. E aí os donos de escolas, aí de uma maneira assim ardilosa, o que eles fizeram? Eles imprimiram a liminar com o meu nome e entregaram uma cópia da liminar para cada pai que foi levar os filhos na escola naquele dia. Então, nesse dia, eu já recebi inúmeras mensagens de ódio e ataque, porque dando a impressão que eu estava realmente confortável em querer deixar as crianças em casa, quando a minha preocupação era essencialmente e exclusivamente com a coletividade. Eu não tinha nada a ganhar com isso, nada, nada. Meus filhos continuam em casa, meus filhos nunca foram para a escola, e meus filhos também não estão felizes em casa. Eles querem voltar. Eu tenho 5 filhos em casa, em atividade remota. Então, é um absurdo pensar que qualquer pessoa está confortável com esse cenário hoje, desse ensino remoto. Mas ainda assim, quem age contra, quem acredita na ciência e toma alguma atitude, é julgado por esse motivo. Falta, sim, uma manifestação popular por parte de pais que apoiam o ensino remoto, que é a maioria, viu, Ulisses, nas escolas. Pesquisas de escolas particulares mostram que varia entre 60% a 90% dos pais que têm medo de mandar o filho presencial. Então, de pais que as crianças, embora esteja já autorizada 2 semanas o ensino presencial, continuam em casa. Esses pais não se manifestam também. Não há um abaixo-assinado, por exemplo, não há um levantamento de pessoas que se mobilizem contra isso. Para quê? Para pressionar o prefeito exatamente igual os pais que apoiam o presencial fizeram um abaixo-assinado, sei lá, tem 50 assinaturas no abaixo-assinado deles. Eles têm uma página aqui em Assis de escolas abertas. Tem 50 assinaturas. Então, assim, com isso o prefeito cedeu. Em São Paulo existe um movimento contrário. Existe um abaixo-assinado com alunos de escola particular em São Paulo com mais de 1.000 assinaturas entre pais e alunos pedindo que seus professores e suas escolas permaneçam no ensino remoto. Porque também uma outra questão que é evidente, o que eles chamam de ensino híbrido, que é esse ensino, na verdade, do meu ponto de vista, seria o ensino misto, que é o ensino presencial e remoto ao mesmo tempo, onde o professor tem que se dividir em dois na sala de aula para atender os alunos que estão lá presencial, ao mesmo tempo prestar atenção nos alunos que estão de forma remota. É um ensino que, em prol de atender 30% na sala de aula presencial, prejudica a qualidade do ensino dos outros 70%. Então, porque o professor é muito mais centrado, fácil a comunicação, quando os alunos estão todos no remoto ou todos no presencial. É evidente. Só que no momento, infelizmente, não podemos todos no presencial. Nem neste momento que o Judiciário está fazendo isso. Fala do retorno judicial, mas é com os limites do Plano São Paulo. 35% da sala de 35% de alunos matriculados por sala. Então, existe esse silêncio. É um silêncio que eu vejo dos professores da escola particular que vem pautado pelo medo do desemprego, pelo medo da demissão, então eles não se manifestam, e dos pais por um certo conforto em não querer se indispor com aqueles pais que apoiam a qualquer custo o retorno presencial.
Existe essa falta. Então, o político, como você disse, é o manuseio das pressões, né, Ulisses? É o cara que sabe ceder ou acolher ou sobreviver nas pressões, mas quando ela só vem de um lado, fica mais cômodo para ele ceder desse lado, já que o outro lado não pressiona.